esteja conosco. E iniciamos com muita alegria, principalmente através das palavras que o André proferiu. Gratidão. Como o nosso coração deve ser grato? Obrigado. Como o nosso coração deve ser grato pela dádiva da vida. Mais um dia da nossa existência, mais oportunidades e, acima de tudo, corações que angariaram o esclarecimento da doutrina espírita, o conforto, a harmonia. Então, iniciemos esse momento nessa casa abençoada em gratidão pelo dom da nossa existência e pelas oportunidades ao qual todos nós recebemos. O tema proposto pela casa é que falássemos um pouco sobre a persistência na fé e na caridade. É para que falássemos um pouco de fé, nós buscamos o Evangelho, onde as passagens de Jesus nos trazem a orientação, nos trazem o conforto, os ensinamentos necessários para os nossos dias, para a nossa caminhada. E no Evangelho de Mateus, existe uma passagem bonita, onde os pescadores observaram e se assustaram, porque Jesus vinha caminhando sobre as águas. E Pedro, num momento de alegria, chega e fala para Jesus: Mestre, deixa que eu possa caminhar até ti. E Jesus fala que ele pudesse vir e caminhar sobre as águas até ele. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas, em um determinado momento, Pedro sente medo. E no momento daquele medo, Pedro começa a se afogar nas águas. E Jesus estende a mão, puxa Pedro das águas e diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E assim nós trazemos essa passagem para o início das nossas reflexões. Quantas são as vezes que na caminhada da vida nós estamos aparentemente segurando as mãos de Jesus, mas em alguns momentos nós nos sentimos como que afogando. Quantas são as vezes que nós passamos por tribulações, por dificuldades, por sentimentos que às vezes nos machucam e parece que aquilo não tem resolução. Às vezes a gente faz as nossas orações, a gente clama a presença de Deus e mesmo assim parece que a gente não encontra a potência na nossa alma. Então, para que a gente possa entender o que a doutrina espírita nos esclarece sobre fé, nós buscamos aqui o recurso do livro O Consolador, Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E na questão 354, existe a pergunta: pode-se definir o que é ter fé? O que é ser uma pessoa que tem fé? E a resposta foi: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Que interessante essa passagem. Ter fé, segundo Emmanuel, não é dizer que nós cremos em Deus, mas entender que nós sabemos o porquê da nossa existência e compreender as vontades de Deus enquanto aqui encarnados. E nós trazemos essa reflexão. O que nós desejamos em nossa vida é necessário e nos leva e nos objetiva para o bem? Muitas vezes a gente busca uma fé, busca a presença de Deus, cada um ao seu modo, diante da sua crença, diante da sua religião, isso pouco importa. Mas nós estamos buscando verdadeiramente os objetivos aos quais Deus nos proporcionou no planeta Terra? Muitas vezes nós questionamos: aonde está Deus que não me ajuda nessa dificuldade? Onde está Deus que não me ajuda naquele problema? Mas aquelas circunstâncias, elas são objetivos da nossa existência? E para que a gente entenda um pouco essa questão da fé, devemos observar que a doutrina espírita, ela nos é revelada um pouco mais de 150 anos. É algo novo, mas nós somos espíritos de múltiplas encarnações e trazemos ainda no nosso espírito
muitas formas de crença e muitos hábitos ainda, de certa forma, arcaicos do nosso passado. Então, quando nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá existe uma questão muito importante, que é a fé cega e a fé raciocinada. E quando nós falamos de fé cega, é aquele desejo de buscar alguma coisa, mas que está muito alicerçado nas questões materiais, nos prazeres e principalmente nas pressões sociais. Às vezes a gente quer atingir um objetivo profissional e a gente tem fé que a gente vai conseguir atingir determinada ascensão profissional. Mas aquilo está no meu planejamento reencarnatório. Eu estou desejando aquilo porque o meu coração tem sede, o meu espírito tem sede, ou estou desejando aquilo porque as pessoas em minha volta desejam que eu tenha aquele padrão social? Às vezes eu preciso ter uma pessoa ao meu lado, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma namorada, mas eu estou desejando aquilo de vontade ou estou desejando aquilo porque é uma pressão social? Às vezes o meu espírito não traz no planejamento ter filhos, mas eu desejo ter a fé de ter 2, 3 filhos, porque existe uma pressão social, uma pressão familiar. Então a fé cega é quando nós compreendemos os desejos não pela nossa própria vontade, não pelo nosso planejamento reencarnatório, não pela voz de Deus que fala dentro de nós, mas pelas coisas pueris, pelas coisas passageiras, pelas influências puramente sociais. E assim, muitas vezes, nós buscamos a fé para alcançar aquilo que é a vida do outro e esquecemos de quem nós somos. Muitas vezes nós desejamos ser a vida daquela outra pessoa, principalmente naquilo que ele demonstra pelos aspectos materiais, e esquecemos que nós somos seres espirituais e que estamos transitoriamente neste planeta Terra. E quando nós não conseguimos atingir esses objetivos, nós nos sentimos cansados. Nós desejamos tanto uma coisa e aquilo não chega e a gente começa a entrar na sintonia de revolta. É a fé cega, porque a gente revolta muitas vezes até com Deus, porque Ele não atende os nossos pedidos, as nossas vontades, os nossos caprichos, e em muitas situações nós até aceitamos, mas nós aceitamos com tristeza. Com todo o respeito que nós devemos a todas as religiões, o que é aceitação? É aceitar as dores de cabeça baixa? É aceitar as privações com tristeza? Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos mostra que a aceitação é compreender as nossas atividades na Terra, é compreender o que nós estamos aqui a desenvolver e quais são, às vezes, as caminhadas necessárias que nós devemos percorrer. Então, quando nós falamos da fé, nós buscamos um outro aspecto, que é a fé raciocinada. Hoje foi um dia muito interessante. Alguém aqui já ouviu? Pode levantar a mão, por favor. Alguém já ouviu falar no programa Alvorada Espírita Cristã? Coisa boa. E alguém assistiu o programa Alvorada Espírita hoje? Hoje nós estávamos lá falando de uma pequena passagem sobre fé, sintonizando desde cedo sobre isso. E uma coisa que nos chamou a atenção foi uma leitura que a gente fez sobre: dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Quando nós temos a fé, é necessário primeiramente a dosagem do amor, a gostar de nós mesmos, a gostar da nossa vida, até mesmo as dificuldades, aceitá-las, mas não esmorecer, é desenvolver luz no nosso caminho. E dentro desse propósito, estava conversando com o Taquinho agora há pouco, a gente participava de um estudo alguns anos atrás. Eu era bem menino naquela época, né, Taquinho? Bem jovem, começando a doutrina espírita, e tive a oportunidade de participar de um estudo lá no Centro Espírita Augusto Silva com o professor Russi, que foi mencionado, que é o grupo aqui. Então, eu tenho vergonha de mostrar esse evangelho, ele está velho, surrado, mas eu carrego porque tem muitas anotações desse nosso estudo. E fazendo o estudo, aqui eu vi uma anotação feita por ele, e ele falava algumas coisas, alguns ensinamentos, eu ia anotando e escrevendo. E ele disse assim: Deus atende às nossas necessidades e não às nossas vontades. Então é tão bom quando a gente abre esses livros que fizeram parte do nosso estudo e a gente vê essas anotações, esses ensinamentos.
Então Deus, ele preocupa, é claro, conosco, ele entende as nossas necessidades. E os campos vão se abrindo de acordo com a nossa necessidade, mas principalmente com o nosso coração aberto. A gente está com fome. Alguém na nossa casa sabe que a gente está com fome e prepara o alimento. Mas se eu não for até a mesa, fica difícil para alimentar. Então Deus sabe da nossa necessidade e abre as possibilidades para que essas necessidades cheguem até nós. Mas é necessário que o campo do nosso coração esteja aberto. E como que se abre o coração? A doutrina espírita nos ensina muito bem, através da bênção e da persistência na caridade. A caridade é um remédio. Quando nós compreendemos que caridade não é rebaixar uma pessoa para nos sentirmos grandes, mas muito pelo contrário, é uma necessidade que todos nós temos para o nosso progresso, para a nossa cura e nossa melhoria, nós vamos compreendendo o verdadeiro valor e o sentido da caridade. Tanto é que no Livro dos Espíritos existem muitas passagens acerca disso, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, é dito que a fé é mãe da esperança e da caridade. Só que a nossa esperança, através da doutrina espírita, não é aqui, não é no recurso material. A nossa esperança é na ideia que nós somos seres criados por Deus infinitamente e que o corpo é transitório. Então nós temos a esperança que seremos homens melhores, que seremos mais harmoniosos, mais felizes, mas talvez um pouquinho melhor agora, mas já pensando no nosso futuro, sabendo que nós somos seres imortais. E assim, nós temos dois exemplos de fé cega e de fé raciocinada. Eu gosto muito dos estudos da obra de André Luiz, porque André Luiz, ele nos mostra a essência verdadeira da doutrina espírita. Evangelho, sim, sem de forma alguma abandonar o lado científico. Entender quem nós somos, entender o porquê da busca do Evangelho e como que essa luz opera em nós. Quando nós buscamos a Deus, por que nós buscamos a Deus? E como que Deus opera em nós? Que não existe um místico, não existe o sobrenatural. Cientificamente, pela doutrina espírita, tudo nos é explicado. E André Luiz traz essa vertente em muitos dos seus livros. Ele mostra, no seu livro Os Mensageiros, um capítulo que nos chama muita atenção do Otávio. O Otávio tinha, nessa encarnação, inúmeros objetivos, principalmente com a mediunidade, na assistência e com alguns irmãos órfãos. Só que as pressões em cima do Otávio, principalmente materiais, e as necessidades fisiológicas, a necessidade do campo sexual, falavam muito mais alto nele. Então a fé do Otávio, o desejo de alegria e de bem-estar do Otávio, não estava na sua realização espiritual, do seu compromisso no plano espiritual, mas sim apenas dos prazeres carnais. Então Otávio, ele abandona todo o seu compromisso mediúnico, ele abandona as crianças que ele tinha acordado no plano espiritual, que seriam cuidadas por ele, e termina doente com a sífilis, com problemas do alcoolismo, desencarnando aos 40 anos. E retorna ao plano espiritual com remorso, com dor, porque toda a oportunidade que foi colocada nas suas mãos foi jogada fora. Isso nos leva a uma reflexão bonita, porque quando nós pensamos em fé, ou às vezes pensamos que Deus não nos atende, Ele nos atende. Mas Ele, antes de mais nada, nos conhece. Ele sabe quais são as dores e quais são as necessidades que nós temos que passar neste planeta. Mas da mesma forma, existe num outro livro, eu faço muita propaganda desse livro, ele é excelente, se chama Ação e Reação. Lá tem casos de débitos, que é o débito aliviado, débito expirante, débito estacionário. Existe um débito muito interessante chamado de débito aliviado, que é o caso de Adelino, que era um palestrante espírita, devedor ao extremo, porque colocou fogo num castelo para matar o pai. Só que o seu remorso era tão grande que aquele fogo ficou na sua mente, foi transportado ao perispírito e ele renasce com inúmeras eczemas e feridas no seu pescoço. Ele fazia a palestra, ele era comprometido na casa espírita, mas ele se sentia muito triste e muito incomodado, porque aquelas eczemas sangravam, e ele voltava triste para casa.
Então a gente consegue entender que, apesar das dificuldades, aonde que estava a fé do Adelino? Ele não estava com a fé nas questões puramente materiais. Ele compreendia que a sua alma dependia daquele trabalho na casa espírita e as crianças adotivas que ele tinha em sua casa. E o mais interessante que André Luiz narra, bate-se na porta da casa dele pela madrugada, uma nova criança foi deixada. Quem era aquela criança? Um novo trabalho que aparecia para ele, uma nova dificuldade. Era o pai reencarnando para ajustar as contas. Então nós pensamos, às vezes a gente busca tanto a presença de Deus, pede que a luz esteja, mas essa luz às vezes ela chega na forma de dificuldade. Para que essa dificuldade a gente consiga ir desfazendo o nó, achando ali a luz e retornar um dia um pouquinho menos debitado com Deus. E assim a gente entende o valor da doutrina espírita na questão da fé raciocinada. A fé não é um dogma, a fé não é algo sobrenatural. Fé, com todo respeito às religiões, conforme nós vamos mostrar aqui também pelo Consolador, a fé não é algo que surge como algo místico em nossas vidas. A fé é algo científico pela doutrina espírita. E na questão do Consolador também, na questão 353, Emmanuel fala: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E a resposta foi: assim como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Então, quando nós estudamos, quando nós vamos compreendendo muitas coisas na doutrina espírita, o nosso objetivo é buscar o esclarecimento, mas sem de maneira nenhuma levar crítica às outras religiões. Porque tudo está na natureza, tudo é um progresso natural, a natureza não dá saltos. E todos nós temos um tempo. Hoje a gente tem um esclarecimento, a gente procura o estudo e o conforto desse esclarecimento, mas nós não temos a condição de ofender aqueles que têm outra forma de fé. Por mais que nós não concordamos ou que nós achamos que são métodos obsoletos, nós não temos a condição de ofender as outras religiões. Mas nós hoje, através da doutrina espírita, compreendemos que fé é algo interno e que não deve basear somente nessa única existência. Imaginemos uma pessoa que passa por inúmeras situações difíceis na sua vida, a pessoa que passa por problemas. Quando ela se fixa apenas numa única vida, ela se fecha, ela se revolta com Deus, ela se sente para baixo, ela busca essa aceitação junto com tristeza. Mas quando a doutrina espírita abre o leque, que nós não somos santos, que nós trazemos débitos inúmeros do passado e que hoje nós estamos aqui através de um sublime recurso de Deus, que é a misericórdia divina, nós compreendemos o amor. E a fé aumenta porque nós sabemos que Ele está operando em nós. Quando a gente olha para o nosso corpo, às vezes a pessoa revolta: por que eu nasci com esse corpo? Eu nasci feio, já está faltando cabelo, um monte de coisa, a gente vai revoltando. Muito pelo contrário, a gente ainda agradece. Obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo. A doutrina espírita, em várias referências, nos é dito que inúmeros são os espíritos, em remorso no plano espiritual, desejosos de um corpo físico, desejosos de dificuldades. E nós já estamos aqui, efeito de um planejamento, efeito de todo um estudo, para burilarmos a nossa alma e iluminarmos diante da dificuldade. E assim devemos compreender o valor desta fé. Mas para a gente buscar essa questão mais científica, nós buscamos aqui o livro A Gênese, através de Kardec, no capítulo 14. Lá no item 14 também desse capítulo, é dito que espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Então nós conseguimos compreender que a fé, segundo também é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, ela se baseia no magnetismo, que a física já nos dá algo em torno da matéria. Mas quando nós colocamos força, desejo e pensamento, nós manipulamos o fluido com o nosso pensamento. E esse pensamento, ele consegue agir energeticamente. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, para completar essa ideia,
é dito assim: a fé assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Então, às vezes a gente está procurando ter fé, a gente está desejoso de atingir um objetivo na nossa vida, e a gente coloca todas as nossas energias, coloca o nosso pensamento, coloca a nossa vontade. Mas às vezes essa fé, ela está em algo errado. Por isso que cedo ou tarde ela desmorona. E a gente pode entender que também a realização de algo depende da necessidade que traz o nosso espírito. Vamos usar aqui alguns exemplos. Um médico. O médico ele vai fazer uma determinada cirurgia, um atendimento. Quando ele roga a Deus, ele pede a Deus a intervenção nas suas mãos e ele faz uma cirurgia bem feita, aquilo é fé. Por que essa fé conseguiu operar naquele médico? Justamente porque aquela atividade dele está no seu planejamento reencarnatório. Então, aquela atividade que ele desenvolve momentaneamente como médico está dentro do seu mundo de expiações e de provas. Ele precisa passar por aquelas atividades. Como ele precisa daquelas ações, ele precisa desenvolver, a luz se faz, porque é a necessidade daquele espírito. E um outro exemplo que eu acho talvez uma das coisas mais fantásticas que existe nesse planeta Terra. A força do pensamento e da fé que uma mãe consegue exercer sobre um filho. Nós que estamos encarnados aqui na figura masculina, talvez a gente não consegue compreender essa luz. A luz que uma mãe exerce de cura, de proteção e de amor por um filho é algo muito sublime. É como se fosse o objetivo e a tarefa da maternidade abrir no campo de luz. A gente consegue ver, por exemplo, uma criança não está muito bem, a criança está chorando, ou a criança está doente. A mãe, às vezes, coloca aquela criança no colo. Todo mundo tentou acalmar a criança, ninguém acalma. A mãe coloca ela e deseja, como seu filho, que aquela criança acalme. E é como um remédio. Ou às vezes a criança está com uma dorzinha de barriga, alguma coisa, a mãe faz um chá. E ela coloca no seu pensamento os seus fluidos. Ela derrama fluidos seus sobre aquele chá. Que ele tenha cura, que a criança melhore. Passa um minutinho e a criança já está melhor. Olha o que é fé. Fé não é algo que a gente tem que ajoelhar, ou que a gente tem que se subestimar, ou carregar uma pedra na cabeça, ou fazer uma troca com Deus. Fé é pensamento, mas é aquele pensamento que está de acordo com as nossas necessidades encarnatórias, com as atividades que a gente precisa desenvolver e com a necessidade de colocar amor nas nossas atividades. E existe uma outra passagem, também do Evangelho, em Marcos, no capítulo 5. Existia uma mulher que há mais de 10 anos sofria com hemorragia. Ela gastou tudo que ela tinha, através dos médicos na época, tentando uma cura, e não conseguiu. E ela vê aquela multidão passando, e ela fala com ela, Jesus está ali. Se eu conseguir chegar até Jesus e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Quando a multidão passa, ela entra no meio da multidão, porque ela deseja, de certa forma, de tão forma intensa, a sua cura, vai se debatendo entre a multidão, chega perto de Jesus, toca nas vestes dela. E Jesus sente a energia, os seus fluidos saírem. Tanto é que Jesus não sentiu o toque da mão dela, ele sentiu a carga fluídica saindo. Imaginemos o Espírito de Jesus, a carga fluídica que ele trazia, que curava as pessoas. E esse transporte de energia, como a Gênese muito bem nos explica no capítulo 14, faz com que Jesus fale, quem é que me tocou? E os seus discípulos falaram, impossível saber quem é que te tocou. E quando ele olha para aquela mulher, ele fala, a tua fé te salvou. Então, às vezes, nós desejamos as curas, nós desejamos amor, nós desejamos harmonia, e nós olhamos para a figura de Jesus, mas de forma estática, de forma parada. É como se eu precisasse atingir um objetivo e ficasse parado, olhando para Jesus. Mas ele quer que a gente enfrente as multidões. Ele quer que a gente toque nas vestes dele e busque esses fluidos, mas enfrentando as multidões. E no nosso dia de hoje, quem são as multidões que a gente tem que enfrentar?
o nosso orgulho, a nossa vaidade e as nossas ilusões. Quando nós retiramos a ilusão que nós somos superiores, quando nós retiramos a ilusão das críticas, das ofensas às outras pessoas e compreendemos o que é verdadeiramente o amor, que é doar-se para o outro, nós entendemos que ali as curas são realizadas. Então, essa cura que Jesus, de certa forma, operou, foi principalmente pela ação da mulher que venceu a multidão. E fica para nós essa reflexão. Quantas são as multidões que nós temos que vencer hoje para chegar a Jesus? Se a gente vai dedicar um trabalho do bem, muitas pessoas nos falam, bobeira, não mexe com isso não. Se a gente ficar em silêncio diante das conversas, diante das críticas, vão nos criticar também, mas a gente não entra em certas sintonias negativas. A gente vê hoje, infelizmente, pessoas se debatendo na internet. Antigamente, os duelos eram com as armas. Os duelos hoje são pelo pensamento. Se o pensamento ele manipula fluidos, a gente pode manipular tanto os fluidos bons como os ruins. Nós podemos atingir as pessoas, infelizmente, com a nossa vaidade. Quantas pessoas disputam ideologias, questões sociais, questões políticas e debatem-se, muito obrigado, e debatem-se por coisas tão pequenas e saem sugadas de energia e sugando também as outras pessoas. São as questões de fluidos. Então, quando nós entendemos sobre essa questão da fé, nós trazemos aqui a importância da caridade. Assim como essa mulher que estava com essa hemorragia, ela não ficou estática. Ela ficou 10 anos tentando uma cura aonde ela não conseguia. Então, às vezes, a gente quer também essa cura, a gente quer alegria, felicidade, mas esse exemplo de Jesus nos mostra, nós precisamos enfrentar as multidões. Nós precisamos olhar para dentro e enxergar qual é a multidão que me impede de verdadeiramente me aproximar de Jesus. Eu posso estar em qualquer religião, inclusive na casa espírita, buscando a Deus, mas se lá fora eu não respeito a minha família, eu não respeito as pessoas, eu brigo no trânsito, eu não tento me melhorar a cada dia, eu não estou enfrentando essas minhas multidões, esse meu orgulho e essa minha vaidade. Existem alguns casos que mostram como que a caridade, então, é essa porta que nos aproxima do amor e automaticamente nos aproxima de Jesus. Um dos casos é uma mulher que precisava conversar com o Chico. O Chico fazia um trabalho fantástico de atendimento às mães. E essa mulher, de outra cidade, foi de madrugada, pegou uma senha para falar com o Chico. A primeira senha, ela era a primeira da fila. E quando ela estava para ser atendida, para um carro na porta. Uma mulher em prantos, em grito, porque ela tinha perdido 2 filhos num acidente de carro. E aquela mulher que estava a primeira da fila, ela tinha perdido um filho pelo suicídio. E ela disse, o meu filho partiu por um desejo, por um erro dele. O dela não, foi um acidente, ainda foi 2. Ela pega a senha e fala, fica com a minha senha e entra como primeira da fila. Eu não vou ser atendida pelo Chico, eu vou para o hotel e eu vou embora, que eu não vou conseguir falar com ele. Ela foi para o hotel, foi dormir, o dia passou. Quando chega a madrugada, batem na porta do quarto dela, 3 da manhã. Ela acorda assustada, o senhor Chico Xavier está mandando a senhora ir lá. Ele pede que a senhora vá lá. E ela chega. E ele fala, olha, o Emmanuel, que é o nosso guia, pediu para que chamasse. No momento em que a senhora abriu o coração e teve o desejo e a caridade de atender aquela mãe, automaticamente os espíritos foram até as regiões umbralinas, buscaram o seu filho e ele está aqui. E nós vamos atendê-la para que a senhora possa receber informações dele. Olha o que é a caridade na nossa vida. Caridade não é aquele pão que sobra. Caridade não é o resto da nossa roupa. Caridade é luz no coração das pessoas. Caridade é reduzir a nossa existência, deixar um pouco o nosso eu de lado, um pouco das nossas 24 horas e atender aquele que necessita, com uma palavra, com um abraço, um aperto de mão. E a gente joga isso para o nosso mundo atual.
como que as pessoas às vezes estão se fechando, como que as pessoas estão sombrias, como que as pessoas estão competitivas. Mesmo após essa pandemia, fora esses duelos e essas rivalidades que a gente encontra nesse nosso mundo, como que as pessoas às vezes acham diferente quando a gente fala bom dia? Como que isso nos faz bem e faz bem para as outras pessoas? E quando a gente também está naquele dia não muito bom, que a gente está corrido, preocupado com o trabalho, nesse corre-corre do dia a dia, alguém chega, tudo bem? Você assusta, né? Fala, tudo bem, aquilo é luz na nossa vida. Caridade é mais do que aquela esmola que sobra. Caridade é partilhar essa luz que fala dentro do nosso coração. E uma outra passagem também que é contado no livro A Vida Conta, do Espírito Maria Dolores, ela mostra um caso em que Jesus estava subindo com a cruz no momento da crucificação. Até que o soldado chama um homem, o Cirineu, e pede que ele ajude Jesus a carregar a cruz. Lá dentro ele revoltou. Por que eu? Por que eu vou ter que carregar a cruz desse homem? O que eu fiz? Mas ele aceita. E mesmo a contragosto, ele começa a carregar a cruz junto com Jesus. Ele carrega a cruz, sente-se um pouco entristecido e volta para casa. E quando ele chega em casa, ele tinha uma filha que era muda e cega. E ela estava em luz e fala, papai, agora eu vejo e falo. Veio um homem de muita luz aqui e me curou. Eu estou conseguindo te enxergar e estou conseguindo te falar. Então, às vezes, naquilo que a gente acha que Deus está tão distante da gente, que Ele não está atendendo os nossos caprichos, é o momento que Ele mais está operando na nossa vida. É o momento que Ele fala, essa dificuldade não é colocada para você, é o reflexo do seu perispírito do passado, mas é nela que nós vamos sentir a dor que nós já causamos no passado, mas a misericórdia está aí, para que isso seja neutralizado e seu espírito sinta em harmonia e paz. Existe um caso na doutrina espírita, para a gente terminar, para não ficar muito longo, dessa senhora abençoada aqui, ó, a Dona Aparecida da Conceição Ferreira, a Dona Aparecida do Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba. A Feira do Livro Espírita é algo muito surpreendente. Às vezes você passa por ela, você trabalha nela, quando você olha para baixo, tem um livro que te chama a atenção. Esse aqui foi um livro num ano, e no outro foi o livro do senhor Jerônimo Mendonça, que vale um assunto aqui qualquer hora sobre ele também. Teve um caso importante que a Dona Aparecida, ela começou a trabalhar num hospital, em Uberaba, e ela trabalhava na área de isolamento, porque ela precisava de recursos, família muito pobre. E ela atendia muitos doentes, principalmente aqueles que tinham o pênfigo foliáceo, que é o fogo selvagem. Numa época muito difícil, cheia de preconceitos, o hospital fecha a área de isolamento e coloca os doentes para a rua. Isso foi contado pelo Saulo Gomes, né, que muito atuou junto com o Chico através da TV Tupi, e tem vários livros acerca de Chico. E ela vê aquela situação, ela também sai para a rua com os doentes. Ela passa o Uberaba inteirinha pedindo ajuda para esses doentes. E as portas se fecharam. E o pior, fechavam as portas, jogavam água e sabão para lavar, porque os doentes passavam e eles achavam que era contagioso, e na verdade é uma doença autoimune, e as pessoas tinham nojo daquelas pessoas. E ela faz o quê? Não tinha para onde levar, ela leva para a casa dela. Quando ela leva para a casa dela, os filhos que já eram grandes falam assim, ou os doentes ou nós. Ela fala, vocês já estão criados, já trabalham, agora é a vez dos doentes, eles vão ficar. Mas depois os filhos entenderam ela. O pessoal viu a situação, começaram a ajudar e colocaram ela num tipo de um hospital desativado, um asilo desativado, e ela ficou com esses doentes. Mas ela tinha dentro dela que ela tinha que construir um hospital. Ela era uma pessoa de ensino primário, sem recursos, sem letras, sem nada. E ela começou a pedir recurso, não conseguia. Ela começou a pegar o ônibus e ir em São Paulo, no viaduto, pedir dinheiro, porque lá as pessoas davam recurso. Quando em Uberaba, representantes ficaram sabendo disso, denunciaram e prenderam a Dona Aparecida por 3 dias em São Paulo, com falsa mendiga. Foi solta, voltou e começou a receber inúmeras críticas. Conseguiu os recursos com muita dificuldade e foi levantando o hospital. Quando ficaram sabendo que aquela mulher, simples, semi-analfabeta, dava banho nos seus próprios doentes e auxiliava na cura, começou a vir doentes do Brasil inteiro para Uberaba. Ela tinha mais de 100 pessoas no final dos tempos lá. E aquela dificuldade toda.
A mediunidade dela abriu. Ela não era espírita, foi atrás do Chico para procurar um tipo de instrução, de ajuda. E Chico começou a ajudá-la em muitas situações. Em um determinado dia, ela chega para o Chico e fala: Chico, estou abandonando a minha obra. Eu não estou aguentando mais. Eles me chamam de ladra, me chamam de impostora. Querem agora pegar o hospital, um grupo de médicos, fazer aquilo render dinheiro e querem me colocar para fora. E o Chico pega e fala: você não vai sair. Você vai ficar lá até o seu último momento, porque você precisa. E através dessa força do Chico, e com a ajuda também de algumas campanhas do Saulo Gomes, ele fortaleceu aquele hospital e ela ficou ali até os seus últimos momentos, trabalhando em função daquelas pessoas com fogo selvagem. Mas um dia ela chegou e falou assim: ô Chico, por que tanto sofrimento? Por que eu tenho que passar por isso? O Chico falou assim: sabe o que é, minha filha? O seu problema está lá na Inquisição, lá no século XIII, mais ou menos. E aquela época da fogueira, né? E ele pega e fala, ela pega e fala: mas o que eu fiz? Ele falou: você era mandante. E tinha 3 encarnações, que ela vinha, mas ela fugia, ela não aceitava. Então, com o auxílio do Chico, ela suportou as ofensas, suportou as críticas e conseguiu reparar essa dívida dela. Então, qual que foi a fé? Diante de todas aquelas situações de dor, de crítica e ofensa, ela compreendeu que ela precisava tirar aquela dor que um dia ela causou e fazer virar luz no coração das pessoas. Então, no momento que nós, através desse esclarecimento espírita, nos sentimos pisoteados, nos sentimos tristes, nos sentimos ofendidos, e às vezes parece que Deus está distante de nós, lembremos, Ele está ao nosso lado. Ele sabe que essas dificuldades foram criadas por nós mesmos, mas nós estamos agora na sublime oportunidade reencarnatória de desfazer dessa dor e encontrar luz através das mãos caritativas. Então, que nós possamos finalizar esse nosso momento agradecendo cada dia da nossa existência. Mesmo que com dificuldades, que possamos compreender a vontade de Deus em nós. Mesmo que às vezes nós seremos zombados, criticados diante das nossas dificuldades aqui na Terra, lembremos, é a vontade de Deus para que nós possamos passar essa borracha nessa dor que se fala e transformá-la em força, ânimo e coragem para estender a mão para aqueles que nos olham através de uma necessidade. Que possamos olhar para que todos nós encarnados temos objetivos sublimes na Terra. Mesmo diante da dor, aqui estamos para o exercício do bem. E todos trazemos em nossas mãos essa capacidade. E que possamos finalizar agora, compreendendo o que a Gênese nos fala. A fé vai através do magnetismo e do nosso pensamento. Estamos em uma casa iluminada que nos transmite muita paz. Que possamos unir os nossos pensamentos agora e julgar essa energia através das bênçãos de Deus nos hospitais, onde muitos estão passando por situações complexas, nos asilos, onde existe ali um certo tipo de solidão. Há muitos moradores de rua que recebem críticas e ofensas, mas que nós sabemos que Deus trabalha por todos nós. E que se nós pudermos cooperar, pelo menos com uma dose do nosso pensamento, nós já estaremos abrindo o nosso coração à luz. Agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, agradecemos à casa por essa oportunidade que concede também para que estejamos juntos e que Jesus nos acompanhe até o nosso lar e que nos abençoe. Então, neste momento de muita luz e de muita paz, que possamos serenar o nosso coração e entrarmos em gratidão a Deus. A gratidão é a abertura das portas do nosso coração. Quando nós compreendemos ainda as nossas deficiências, as nossas dores, nós rogamos a presença de Deus em nós, a presença do Mestre Jesus. Deus conhece cada um de nós, conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, mas sabe também dos nossos potenciais e que aqui estamos encarnados para desenvolvê-los.
Então, que possamos, mais do que pedir, agradecer por esta oportunidade da vida, pela nossa família, mesmo aquele irmão mais difícil, pelo nosso trabalho ou pelos convívios sociais, onde passarmos, que possamos ser esse instrumento de amor, como uma flor que perfuma o caminho e que retira espinhos, que possamos ser luz na caminhada. E pedimos agora que esse facho de luz seja levado aos hospitais da nossa cidade. Não pensemos em dor e sofrimento. Imaginemos agora pessoas levantando dos seus leitos em alegria, renovando, no Hospital Vaz Monteiro, no Hospital Santa Casa, na unidade de pronto atendimento, que as pessoas ali sorrindo, vitoriosas, em paz e harmonia. Que essa mesma luz de alegria e de paz contagie o coração dos nossos irmãos mais experientes no Lar Augusto Silva e na casa do vovô. Abençoe tantos irmãos pelas ruas, em dor, em revolta, em sofrimentos diversos. Mas pedimos ao Pai que a tua luz brilhe no coração de cada irmão. Se temos as dificuldades, eles também as têm, e por vezes até muito maiores. E te pedimos, Jesus, pelo presídio da nossa cidade. Quantas pessoas em críticas, em julgamentos, mas nós aqui, enquanto espíritas, buscando essa verdade, não queremos levar à condenação, queremos te pedir que as mãos de Jesus passe por aquela escuridão e renove o coração de cada irmão que ali se encontra, para que se desfaça dos seus erros e se transforme como homem novo no mundo, multiplicador do bem e do amor no futuro. Obrigado, Jesus, por esta quarta-feira abençoada. Obrigado por este dia abençoado. Mesmo às vezes em dificuldades, te agradecemos, pois és o nosso sustento. Que estejamos em paz e possamos retornar ao nosso lar, munidos de alegria, de fé, de coragem e de exemplo de caridade e de amor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos os assistas agora para serem obrigadas. Marina, ela vai nos ajudar no chamamento das pessoas por passe. Já já a gente dá orientação aos papais e mamães para pegar as crianças lá para tomar o passe em conjunto. Adendo. Que você brilha. Pô, que é isso, mano. Obrigado, viu? Todos nós, viu? Obrigadão, viu? Obrigadão, viu? Com Deus, viu? Opa, já eu indo embora com o microfone. Obrigado.